Tribunal de Contas da União decide auditar e fiscalizar o recebimento de presentes dados ao presidente Lula em 2023. Sistema lançado pelo governo federal para inibir roubos e furtos de celulares já está disponível para navegadores. A Argentina ameaça cortar programas sociais de quem bloquear ruas durante protestos. Pelo menos 20 palestinos morreram após um ataque de Israel em Rafah, cidade que concentra uma grande quantidade de civis. Há 2 anos, a Anvisa não tem informações de prescrição e venda de medicamentos controlados, trazendo risco de consumo abusivo. Festa de formatura vira caso de polícia após sumiço de valor para pagamento de evento. 3 companhias aéreas brasileiras anunciam venda de 25 milhões de passagens por até R$ 799. Em 7 anos, jovem já arrecadou 54 mil presentes para dar a crianças carentes e transformar o Natal de cada uma delas mais feliz. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Em decisão inédita, o Tribunal de Contas da União quer auditar e fiscalizar o recebimento de presentes dados ao presidente Lula ao longo de seu mandato. Mas a Advocacia Geral da União já disse que vai recorrer. O Tribunal de Contas da União atendeu um pedido da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e determinou uma auditoria para verificar a legalidade no recebimento e registro de presentes ganhados pelo presidente Lula ao longo deste ano. O procedimento técnico do TCU estabelece que essa auditoria é realizada ao final do mandato do chefe do Executivo, até porque os presentes podem ser utilizados enquanto o presidente está no cargo. Mas o relator do processo no TCU, ministro Augusto Nardes, resolveu atender o pedido dos deputados e foi seguido pelos demais ministros da Corte de Contas. A Advocacia Geral da União informou em nota que vai recorrer da decisão e apresentar as razões ao Tribunal de Contas nos próximos dias. Caso o recurso da AGU não seja acatado, o Palácio do Planalto precisará entregar até o final deste ano uma lista detalhada de todos os presentes recebidos por Lula ao longo de 2023. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu hoje liberdade a 46 investigados pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Em troca, eles deverão cumprir algumas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica ou prestar serviços à comunidade. Apesar da decisão, os suspeitos continuam respondendo pelos crimes. O celular seguro, sistema lançado pelo governo federal para inibir roubos e furtos de smartphones, já está disponível para navegadores como o Google Chrome e Microsoft Edge. Para os aplicativos Android e iOS, devem ser lançados amanhã. A ferramenta poderá ser usada para registrar ocorrências com os aparelhos e solicitar o bloqueio da linha telefônica e de aplicativos de bancos de forma simultânea e imediata. O objetivo é ajudar usuários a levar menos tempo para avisar sobre roubos, furtos e perdas de smartphones. Quando uma ocorrência é registrada no celular seguro, um comunicado é enviado para as instituições parceiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que desenvolveu a plataforma. Para acessar o sistema, é preciso visitar o site celularseguro.mj.gov.br. Clicar em login com gov.br para inserir login e senha. Para cadastrar um celular, na tela inicial, clique em registrar telefone. Selecione a opção cadastrar telefone e insira dados sobre o aparelho, como marca, modelo, número e operadora. Clique em cadastrar. Com essas informações é possível notificar roubo, furto ou perda do aparelho, além de cadastrar um contato de confiança.
E o que era para ser uma festa de formatura virou caso de polícia. Alunos foram parar na delegacia após uma colega dizer que perdeu R$19 mil referente ao pagamento do evento. Os alunos do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, estavam com a formatura agendada. Mas o caso foi parar na polícia na noite da última segunda-feira. A organização do evento foi feita pelos próprios alunos do terceiro ano do ensino médio. Ao todo, foram arrecadados R$21 mil. E, segundo eles, uma colega se responsabilizaria pelos preparativos da festa. Mas a jovem de 19 anos de idade disse que perdeu a quantia de R$19 mil, referente ao espaço da formatura. Desde o começo do segundo semestre deste ano, a turma estava fazendo depósitos e transferências para a conta da estudante, logo depois que a jovem anunciou uma proposta de um evento em um salão conhecido e confortável para receber os convidados. A aluna responsável pelos pagamentos contou que há alguns meses retirou cerca de R$1.800 para dar entrada na casa de festa e que no dia 30 de novembro colocou os R$19 mil na bolsa e foi para a escola. No caminho, passou em algumas lojas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e só se deu conta que tinha perdido o dinheiro quando chegou em casa. A jovem acrescentou que no mesmo dia que perdeu a quantia, ela ia até a casa de festa quitar a dívida da formatura. O caso se tornou uma grande confusão na porta da instituição de ensino. Com medo de que ela fosse linchada, a direção da escola solicitou a presença de uma viatura da Polícia Militar para que a jovem fosse escoltada do lugar. Pais de alunos e os estudantes registraram queixa na 22DP, na Penha. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação afirmou que a formatura oficial aconteceu normalmente e que o evento fora da escola estava sendo organizado pelos próprios alunos e não tem nada a ver com a instituição de ensino. A Polícia Civil instaurou um inquérito e afirmou que está fazendo diligências e ouvindo depoimentos dos envolvidos. Essa história teve um final feliz. Os formandos que seriam prejudicados pela colega chegaram a organizar uma vaquinha online para arrecadar novamente a quantia, que até a última atualização passou dos R$8 mil. A boa notícia é que o dono do Salão Royale Festas, que fica em Vista Alegre, zona norte do Rio, disse que vai custear a festa que seria paga com o valor perdido. E agora, o que já foi arrecadado, segundo os próprios alunos, será usado na distribuição de cestas básicas no Complexo do Alemão. Os ataques de um grupo rebelde do Iêmen a navios comerciais no Mar Vermelho na semana passada, hoje se tornou parte fundamental de um anúncio dos Estados Unidos. Isso porque os norte-americanos anunciaram uma nova operação marítima multinacional liderada por eles para proteger navios na região. Durante viagem ao Oriente Médio, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, condenou as investidas do grupo Houthis, apoiados pelo Iêmen e pelo Irã, e disse que esses ataques eram imprudentes. Segundo Lloyd, o grupo é um sério problema internacional e exigem uma resposta internacional considerada firme. O secretário afirmou ainda que esses ataques ameaçam o livre fluxo de comércio e colocam em perigo marinheiros inocentes. Após as falas e o anúncio da nova operação no Mar Vermelho, Austin também convidou os 42 países que participaram da operação a se juntarem à condenação pública das ações dos Houthis e a participarem de patrulhas operadas internacionalmente para garantir a liberdade de navegação para todos os países. Até o momento, essa operação multinacional, liderada pelos Estados Unidos para combater os ataques Houthis, inclui o Reino Unido, o Bahrein, Canadá, a França, Itália, Holanda, Noruega e a Espanha. Essa situação no Mar Vermelho está sendo realizada pelas forças Houthis no Iêmen e o grupo armado tem visado navios comerciais. Eles reivindicam os ataques como vingança contra Israel por sua guerra contra o Hamas. Por conta dessa crise marítima, a gigante petrolífera BP anunciou que irá pausar todas as operações através do Mar Vermelho devido à deterioração da situação de segurança. A região é um corredor crítico para o comércio mundial.
A Suprema Corte do Colorado, nos Estados Unidos, decidiu agora à noite que Donald Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente. O nome do republicano não deverá aparecer na cédula de votação do estado. A decisão se aplica apenas às eleições primárias republicanas do Colorado, mas pode afetar a campanha do ex-presidente nas eleições gerais do ano que vem. O tribunal concluiu que Trump se envolveu em uma insurreição ao discursar, incitando eleitores descontentes a invadirem o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. A decisão torna Trump o primeiro candidato presidencial na história dos Estados Unidos a ser considerado inelegível para a Casa Branca. E depois do intervalo você vai ver: a Argentina ameaça cortar programas sociais de quem bloquear ruas durante protestos. E ainda, pelo menos 20 palestinos morreram após um ataque de Israel em Rafah, cidade que concentra uma grande quantidade de civis. Pelo menos 20 palestinos morreram após um ataque em Rafah, no sul da faixa de Gaza, local que concentra uma grande quantidade de civis que se deslocaram no norte na tentativa de escapar dos conflitos. E é o local que também é porta de entrada de ajuda humanitária. As forças de defesa de Israel confirmaram ter bombardeado 3 edifícios da cidade. Segundo os militares israelenses, a operação em Rafah teve como objetivo eliminar Subhi Firvana, um proeminente financiador do Hamas envolvido na transferência de dezenas de milhões de dólares para o braço militar da organização terrorista. O ataque foi feito por um caça a jato. Israel disse que Firvana transferiu dinheiro para o Hamas por anos e continuava a transferir desde o início da guerra. As forças de defesa de Israel disseram que a ala militar do Hamas depende destes fundos que lhes são transferidos através de financiadores e as suas capacidades são consequentemente diminuídas sem eles, e que os fundos foram utilizados, entre outras coisas, para a intensificação das forças militares, o pagamento dos salários dos terroristas durante a guerra e para financiar atividades de guerra do Hamas. Seguindo uma das linhas de pensamento expostos durante a campanha presidencial, a ministra do Capital Humano da Argentina, Sandra Petovelo, ameaçou a população argentina. Durante um pronunciamento, ela informou que iria cortar os programas sociais de quem bloquear ruas durante protestos. Vale lembrar que uma manifestação feita por organizações sociais está marcada para amanhã. A fala de Sandra Petovelo é a segunda ofensiva do governo do presidente Javier Milei para desmobilizar os protestos. A primeira havia sido a ameaça de prender quem bloqueasse as vias, feita no dia 14 de dezembro pela ministra Patrícia Bullrich da Segurança Nacional. Dessa vez, Petovelo afirmou que uma auditoria dos beneficiários de programas sociais começará com o objetivo de eliminar as intermediações, ou seja, impedir que lideranças de movimentos sociais tenham o poder de cadastrar usuários em programas sociais. Além disso, o que revoltou a população argentina foram os protocolos anti-piquetes revelados pela ministra Patrícia Bullrich. Nele, as forças federais e o Serviço Penitenciário Federal intervirão diante de piquetes e bloqueios, sejam parciais ou totais, de acordo com os códigos processuais vigentes. No protocolo, também foi demonstrado que os responsáveis pelos bloqueios serão identificados, assim como cúmplices e instigadores, e suas informações serão enviadas para as autoridades competentes. Veículos utilizados em piquetes também serão assinalados. Essas condições revoltaram a população argentina, que só vê nas manifestações uma forma de tentar mudar a atual situação política do país. Essas manifestações estão mirando as medidas econômicas e no ajuste fiscal, o chamado Plano Motosserra, anunciados no dia 12 de dezembro. Cortar programas sociais de quem bloqueia as ruas durante as manifestações foi promessa de campanha de Milei, que repetiu o slogan: "Ele que corta, no cobra",
ou seja, em uma tradução literal, onde ele diz que quem corta não recebe. Além disso, o bordão contraria um outro lema de Milei, que pontuava principalmente a liberdade. Desde que Milei ganhou as eleições argentinas, as organizações estão sendo fortemente atacadas pelo governo e pelo sistema de justiça. E o Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A LDO define as regras para a elaboração do orçamento federal como metas e prioridades do governo. A lei manteve também a meta de zerar as contas públicas, ou seja, as despesas não poderão ultrapassar as receitas. Já para os trabalhadores, o documento prevê um aumento no salário mínimo. A expectativa é de que chegue aos R$ 1.413 até 2025, um crescimento de 7% quando comparado ao atual. O valor também é usado como base para os benefícios previdenciários como aposentadorias e pensões. Começa amanhã o recesso do Judiciário. Hoje, na sessão de encerramento, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que as decisões monocráticas são essenciais para o funcionamento da Suprema Corte e que seria impossível levar todos os casos ao plenário. Na sessão de encerramento do ano do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou no discurso o fortalecimento das instituições após os ataques de 8 de janeiro e afirmou que nenhum tribunal pode sozinho impedir o avanço do autoritarismo. Foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições e esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições, a sua força e a rejeição que a sociedade brasileira teve àquele episódio, na verdade, contribuíram para o fortalecimento das instituições. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, também apresentou um balanço das ações julgadas este ano na Suprema Corte e fez questão de dar uma explicação à sociedade sobre as decisões monocráticas, que são aquelas quando um único ministro decide sobre uma ação. Ao longo de 2023, 101 mil decisões foram proferidas pelo Supremo. Destas, 83% foram monocráticas. No mês passado, o Senado Federal aprovou um projeto que limita os poderes dos ministros para esse tipo de expediente e proíbe que decisões monocráticas derrubem leis aprovadas pelo Congresso ou publicadas pelo presidente da República. Barroso afirmou que as decisões monocráticas são imperativas da realidade do STF e que levar todas essas resoluções ao plenário seria materialmente impossível, a não ser que as competências do Supremo fossem revistas. A regra geral aqui é que cautelares em ações diretas, que geralmente envolvem atos dos outros poderes, venham imediatamente a plenário virtual ou físico. Foi isso que nós reiteramos em emenda regimental aprovada ainda sob a presidência da ministra Rosa Weber. Quanto às demais, o padrão desejável é que todas as cautelares que sejam institucionalmente relevantes venham igualmente ao plenário. Quanto ao mais, é preciso que se tenha a consciência da impossibilidade. Com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. No Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes também fez o encerramento do ano com um discurso onde apresentou um balanço dos julgamentos realizados em 2023. Sem citar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, Moraes disse que a Corte Eleitoral fixou entendimentos para as próximas eleições sobre os limites de poder dos chefes do Executivo. Este ano, o TSE condenou Jair Bolsonaro por abuso de poder político e tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos. A condenação foi uma punição pela reunião realizada com embaixadores
no Palácio da Alvorada para contestar o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido em rede nacional pelo Sistema Público de Comunicação. Em inúmeras decisões, fixamos já o caminho, as teses a serem seguidas nas eleições de 2024 em relação a abuso de poder econômico, em relação a abuso de poder político, em relação à utilização de prédios públicos, sinais da República, em relação à utilização das funções do cargo, quais os limites que serão aceitos pela Justiça Eleitoral e quais as hipóteses em que isso gerará sanções previstas na legislação, para que não haja possibilidade de desequilíbrio nas eleições. Moraes também afirmou que o TSE economizou e devolveu ao governo federal 250 milhões de reais que seriam utilizados para comprar novas urnas eletrônicas. Moraes afirmou que a boa gestão garantiu antecipação de despesas com as urnas eletrônicas adquiridas em 2022, gerando economia aos cofres públicos. Moraes também disse que o teste público das urnas, realizado este ano para as eleições municipais de 2024, foi um sucesso e bateu recorde. Do ponto de vista de preparação das eleições de 2024, realizamos com absoluto sucesso o teste público de segurança da urna, que é o principal evento administrativo do Tribunal Superior Eleitoral em anos não eleitorais. Mais de 127 pessoas morreram e quase 400 ficaram feridas após um terremoto que atingiu o noroeste da China na noite de ontem. O tremor de magnitude 6,2 danificou estradas e causou deslizamentos de terra. O terremoto, considerado o mais mortal do país em 9 anos, afetou principalmente as províncias de Gansu e Qinghai. O tremor pegou os moradores de surpresa e durou cerca de 20 segundos. Tempo suficiente para danificar milhares de casas e fazer com que as pessoas saíssem correndo pelas ruas da cidade. Os tremores foram tão fortes que foi possível sentir a até 1.000 quilômetros de distância. As equipes de emergência continuam lutando contra o tempo para resgatar os sobreviventes, mas o trabalho vem sendo dificultado pelo frio. A maior parte da China está enfrentando uma onda de baixas temperaturas desde a semana passada. Como a área de desastre está numa região de alta altitude, o clima é ainda mais congelante. Na manhã de hoje, por exemplo, os termômetros de Gansu registraram 14 graus abaixo de zero. Vários deslizamentos também impediram a entrada de equipes de socorro em diversos locais. O fornecimento de água, internet e eletricidade também ficaram comprometidos em algumas áreas do país. Os terremotos são fenômenos comuns na China. Em setembro do ano passado, mais de 60 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no sudoeste do país. Já em 2008, há 15 anos, aconteceu o mais mortal das últimas décadas. Um tremor de magnitude 7,9 na região de Yunnan, também no sudoeste da China, deixou mais de 87 mil mortos. Um vulcão que estava adormecido há 800 anos entrou em erupção na Islândia. Até o momento não foram registrados estragos ou feridos. Desde outubro, terremotos atingem a região da península de Reykjanes. Os tremores foram se intensificando ao longo dos dias e entre os dias 8 e 9 de novembro, por exemplo, 1.400 sismos foram registrados. Para locais com vulcões, os alertas de tremor se intensificam ainda mais, já que pode ocorrer o que houve na Islândia. Após 800 anos adormecido e uma sequência de meses de terremotos, o vulcão entrou em erupção. Os vídeos mostraram o momento exato do início da erupção. O Serviço Meteorológico da Islândia informou que o fenômeno também foi precedido de um terremoto. As autoridades locais disseram que uma fissura de 4 quilômetros de extensão foi aberta, expelindo de 100 a 200 metros cúbicos de lava por segundo. Segundo os especialistas, o volume de lava registrado ficou acima da média de erupções anteriores.
A polícia e a Defesa Civil da Islândia orientaram as pessoas para que não se aproximassem da área, além de moradores de Grindavik retirados da região. Nos anos anteriores, outras erupções de outros vulcões também foram registrados na região. No entanto, os fenômenos aconteceram de forma controlada, em áreas despovoadas e sem deixar estragos. E veja a seguir, pesquisa aponta disparidade entre as regiões do Brasil em transplantes de rins em crianças. E também, há 2 anos, a Anvisa não tem informações de prescrição e venda de medicamentos controlados, trazendo risco de consumo abusivo. O Brasil não tem dados de remédios controlados desde 2021. Ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está há 2 anos sem informações de prescrição e venda de medicamentos controlados ao consumidor, como entorpecentes, psicotrópicos e antibióticos. E, por isso, há risco de consumo abusivo e desvio para uso ilícito. Em dezembro de 2021, a Anvisa publicou uma norma que gerou a suspensão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados por motivo de instabilidade na plataforma. Esse sistema recebia informações detalhadas e importantes de todas as vendas de produtos controlados feitas por farmácias privadas, como o nome do medicamento, do prescritor e do paciente, além da data e local da compra. Ou seja, dados importantes para a vigilância sanitária verificar indícios de fraude, como um suposto paciente que compra quantidades incompatíveis com o consumo individual. Só que há 2 anos, a Anvisa tornou o envio dessas informações opcional. Então, na prática, as farmácias pararam de compartilhar os registros, gerando um apagão. A suspensão do envio obrigatório deveria ser temporária, mas segue em vigor 2 anos depois e não há previsão para a retomada. Consequentemente, não há como saber quanto se vende e o quanto uma pessoa consome substâncias controladas. Remédios de uso controlado têm potencial de causar dependência, como os opioides, ou resistência, como os antibióticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo indiscriminado de opioides provocou 80 mil mortes por overdose em 2021. Já a resistência a antibióticos é considerada um dos principais riscos à saúde pública global e também há risco de desvio de remédios controlados para venda no mercado paralelo, sem prescrição e até para a produção de drogas ilícitas. Hoje, a Anvisa ainda exige que as farmácias mantenham em seus sistemas internos os dados de vendas de remédios controlados, mas não é mais preciso transmitir as informações para o SNGPC. Por isso, a única alternativa de fiscalização existente hoje é ir de farmácia em farmácia e pedir para ver os dados. São mais de 90 mil estabelecimentos em todo o país. E enquanto a Anvisa convive há 2 anos com o apagão, a indústria farmacêutica tem um sistema próprio para monitorar as prescrições de cada médico, que engloba todos os remédios, não só os controlados. Cabe aos órgãos reguladores acompanhar os dados desse mercado de medicamentos para garantir a proteção do interesse público. Uma liminar obtida pela Advocacia Geral da União nesta terça-feira estabeleceu a remoção de publicações falsas que associavam as vacinas contra a Covid-19 a um suposto desenvolvimento de uma síndrome de imunodeficiência adquirida por vacina, conhecida como AIDS. O texto estava sendo publicado em uma página nas redes sociais. A decisão também abrange a remoção dos conteúdos no canal do site no Telegram. Segundo o levantamento da AGU via Agência Brasil, a publicação viralizou em diferentes redes sociais e alcançou a visualização de pelo menos 3 milhões de pessoas. A liminar ainda determina a retirada de outras 20 publicações do site com desinformações sobre vacinas em um prazo de 24 horas, a partir da intimação dos responsáveis, sob pena do pagamento de uma multa diária de R$10 mil,
por cada publicação mantida no ar, caso a decisão seja descumprida. Além disso, a medida proíbe também os responsáveis pelos canais de fazer novas postagens, disseminando conteúdos falsos sobre o assunto. A iniciativa foi proposta pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, da AGU, baseada em informações levantadas pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, no âmbito do Comitê de Enfrentamento da Desinformação sobre o Programa Nacional de Imunizações e as Políticas de Saúde Pública. No mês de outubro, o monitoramento do governo já tinha detectado um aumento na quantidade de menções na internet ao termo VAIDS e o site Tribuna Nacional estava sendo utilizado como fonte da informação falsa. A investigação aconteceu após o cruzamento dos dados. A AGU alertou o cuidado que a população deve ter com a associação de falsas informações sobre a vacina. 8 vacinas recomendadas do calendário infantil apresentaram aumento nas coberturas vacinais em todo o país de janeiro a outubro deste ano, quando comparado com todo o ano de 2022. Segundo dados preliminares do Ministério da Saúde, de janeiro a outubro de 2023, para as crianças com 1 ano de idade, registraram crescimentos imunizantes contra a hepatite A, poliomielite, pneumocócica, meningocócica, DTP, que é difteria, tétano e coqueluche, e tríplice viral primeira e segunda dose, que contemplam sarampo, cachumba e rubéola. Também houve aumento na cobertura de vacina contra a febre amarela. Esse resultado aponta para a reversão da queda dos índices vacinais que o Brasil enfrenta há cerca de 7 anos. Uma pesquisa inédita trouxe números atualizados sobre o transtorno do espectro autista no Brasil. Insegurança em relação ao futuro, problemas financeiros e falta de tempo para descanso lideram as queixas. Para chegar aos resultados, o estudo Retratos do Autismo no Brasil contou com mais de 2.000 participantes, com perfis formados, entre sua maioria, por pessoas cuidadoras casadas que têm entre 35 e 44 anos e renda mensal que vai de 3 a 5 mil reais. Uma informação interessante sobre esse grupo é que entre os próprios cuidadores há um número expressivo de pessoas com transtorno do espectro autista. 24,2% deles também são autistas. De acordo com a pesquisa da Genial Care, 64% dos entrevistados nunca tinham tido contato com o transtorno antes de receber o diagnóstico próprio ou da criança, apontando para uma falha social e institucional, entre outros âmbitos, em relação à inclusão. Sobre esse assunto, a empresa afirmou que a sociedade deve garantir um suporte inclusivo que celebre as diferenças e permita que todos alcancem seu potencial máximo. Já sobre o cuidado dos filhos, 36% dos adultos afirmam se sentir culpados pelo transtorno dos pequenos, mas há uma diferença bem acentuada em relação ao gênero. Desses, 89% são mulheres, enquanto apenas 11% são homens. O documento explica que esse dado é importante para entender se elas sentem que foram responsáveis de alguma forma pelo diagnóstico de autismo na criança. É importante reforçar que, embora o estigma da culpa materna ainda exista no Brasil, sabe-se que o TEA tem causas diversas e não associadas à criação dos filhos ou à relação entre mãe e criança. Outra área abordada pelo estudo é a saúde física e mental de pessoas com autismo. Em relação à primeira, destacam-se problemas gastrointestinais, doenças respiratórias e obesidade, nessa ordem de prevalência. A respeito das questões do trato digestivo, o documento cita um estudo publicado em uma revista pediátrica de renome nos Estados Unidos. A manifestação clínica de doenças do trato digestivo em crianças com transtorno do espectro autista pode ser diferente em comparação com crianças com desenvolvimento típico e o diagnóstico de um distúrbio gastrointestinal em crianças pode ser mais difícil e tardio.
Sintomas subjetivos como dor, desconforto, azia ou náusea são muito difíceis de avaliar e interpretar devido aos principais sintomas do TEA, como dificuldades na comunicação verbal e não verbal, bem como uma percepção alterada da dor. Sobre a saúde mental, as respostas preocuparam ainda mais. 49% dos entrevistados responderam sobre si mesmos ou sobre a pessoa cuidada, que já tiveram episódios de autolesão e mutilação, enquanto 7% já tentaram tirar a própria vida. Por fim, vale lembrar que quanto mais dados tivermos sobre o autismo, mais preparados podem estar o poder público e as instituições para melhorar abordagens e pensar formas de inclusão e de garantia dos direitos básicos de todos. Dados de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais apontaram que metade dos transplantes renais feitos em crianças brasileiras acontecem na região sudeste, pois possuem acesso ao tratamento mais rápido, além de receberem o diagnóstico com antecedência, o que deixa evidente a disparidade entre as demais regiões do país. Pacientes das regiões Norte e Nordeste, por exemplo, muitas vezes precisam se mudar para Belo Horizonte para fazer o tratamento. O estudo identificou que dos 7.544 pacientes pediátricos presentes na base de dados do Ministério da Saúde, 54% são do sexo masculino e 46% do feminino. Também foi possível notar que ocorrem mais mortes em pacientes do sexo feminino. A doença renal crônica pode ser causada por vários fatores clínicos e afeta a função e a estrutura do rim. Em crianças ou adolescentes, essa insuficiência pode ocorrer por conta de complicações no parto, predisposição genética e patologias, ocasionadas por diferentes doenças. Quando a doença renal crônica chega ao estágio 5, fazem que os rins já não conseguem fazer a filtração adequada para garantir a sobrevida do paciente, é preciso iniciar a terapia renal substitutiva. No Brasil, a hemodiálise é o tratamento com maior número de pacientes pediátricos e é realizada em clínicas especializadas 3 vezes por semana. Outra modalidade de tratamento renal é a diálise peritoneal, feita na casa do paciente diariamente com a ajuda de um familiar. O transplante é o melhor tratamento recomendado para todos os pacientes em terapia renal, porque apresenta maior taxa de sucesso em relação às demais terapias. O procedimento é indicado antes mesmo de haver necessidade de hemodiálise ou diálise e pode aumentar significativamente a expectativa de vida desse grupo. O estudo mostrou que as crianças que conseguem realizar o transplante têm maior longevidade que pacientes que mantêm tratamento de hemodiálise e diálise. De acordo com um grupo de assistentes sociais, o levantamento foi importante, pois assim o Sistema Único de Saúde consegue descrever o perfil dessa população para apresentar dados que possam ajudar a pensar em novas políticas públicas de saúde e de assistência destinada a essas pessoas. E daqui a pouco, Manchester City está na final do Mundial de Clubes da FIFA e enfrenta o Fluminense na decisão. E ainda, em 7 anos, jovem já arrecadou 54 mil presentes para dar a crianças carentes e transformar o Natal de cada uma delas mais feliz. A Polícia Federal emitiu este ano quase 2.800.000 passaportes. É o maior volume do período desde 2020. Após o fim das restrições sanitárias causadas pela pandemia da Covid-19, entre janeiro e novembro deste ano, a Polícia Federal emitiu mais de 2 milhões de passaportes, representando o maior número desde 2019. Se comparado com o ano passado, houve um aumento de 6,5%. Além disso, entre janeiro e outubro de 2023, o crescimento de gastos de brasileiros no exterior totalizam mais de 12 bilhões de dólares, o que equivale a 60 bilhões de reais. Segundo Ana Carolina Medeiros, presidente em exercício da Associação Brasileira de Agências de Viagens, esse crescimento se deu pela melhoria do setor após um período prolongado de perdas durante a pandemia. E deixa um lembrete para aqueles que planejam tirar o passaporte e se preparam para entrevistas nos consulados. É importante iniciar o processo com antecedência.
3 companhias aéreas brasileiras anunciaram a venda de 25 milhões de passagens por até R$ 799 no ano que vem. A iniciativa, em colaboração com o Ministério de Portos e Aeroportos, tem como objetivo democratizar o acesso à aviação no país. A medida adotada pelas companhias Azul, Gol e Latam faz parte da primeira etapa do programa de universalização dos transportes aéreos. As passagens custarão entre R$ 699 e R$ 799 por trecho em voos domésticos. Essa é uma estratégia para frear o aumento nos preços. Cada empresa divulgou uma série de ações individuais com parâmetros diferentes entre os concorrentes. Ainda assim, houve um ponto que permaneceu igual para todas as companhias. Os bilhetes com valores acessíveis valerão somente para compras com até 14 dias de antecedência da data da viagem. A Gol afirmou que venderá cerca de 15 milhões de assentos com preços de até R$ 700. Já a Azul ofereceu até 10 milhões de passagens por até R$ 799. Ainda que o preço seja maior, a companhia anunciou que também vai oferecer gratuitamente a marcação de assentos e o despache de bagagem. A Latam não se comprometeu em colocar um valor máximo na venda de passagens, mas prometeu que vai oferecer em todas as semanas um destino promocional diferente com valores de até R$ 200. O número de bilhetes nessa faixa de preço ainda não foi divulgado. Mesmo que a iniciativa tenha a intenção de diminuir as tarifas máximas, os preços continuam acima da tarifa média registrada em voos domésticos deste ano. No último levantamento divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, o mês de setembro teve passagens custando, em média, R$ 750. O setor de turismo brasileiro deve faturar 155 bilhões e 870 milhões de reais neste período de alta temporada, que vai até fevereiro. A expectativa é que o setor também gere 85 mil novos empregos. Caso os dados sejam confirmados, o volume financeiro será recorde na série histórica, iniciada em 2012. O provável crescimento do setor se explica graças ao avanço na renda real dos trabalhadores ocupados, a redução dos juros ao consumidor e a trégua da inflação com estabilização de preços. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, os números refletem o crescimento sólido que o setor vem experimentando. E a expectativa de aumento real demonstra a força do turismo diante dos desafios enfrentados nos últimos anos. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19 e chegou a encolher 36% em 2020. Já em 2021, ele voltou a crescer aos poucos. E no ano passado, o setor registrou um aumento de 40%. Neste ano, no acumulado de janeiro a setembro, o faturamento real aumentou 8%, de acordo com o IBGE. Nos dias atuais, o setor de turismo possui 3 milhões e 390 mil trabalhadores formais, 5% a mais do que havia às vésperas da crise sanitária. Nos próximos meses, o segmento de alimentação deve concentrar a maior parcela das contratações temporárias, com mais de 45 mil postos gerados, seguidos pelos transportes em geral, com cerca de 20 mil vagas, e hospedagem, com 9 mil vagas. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para derrubar o decreto do governo Lula, que voltou a exigir o visto de turistas vindos do Canadá, Austrália e Estados Unidos. A medida acelera a tramitação da proposta, que agora poderá ser votada diretamente no plenário da Câmara. Se for aprovada, a atual dispensa do documento para quem vier ao Brasil será mantida. Inadimplentes passaram a consumir mais depois do Desenrola. O programa do governo federal é um dos responsáveis pelo aquecimento do comércio, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pela MFM Tecnologia. Segundo a pesquisa Raio-X dos brasileiros em situação de inadimplência, o número de endividados que disseram ter feito compras no comércio de rua cresceu 15% em novembro,
na comparação com o mesmo mês do ano passado. A quantidade dos que declararam ter utilizado canais online para fazer compras também cresceu no período, alta de 12%. O estudo mostrou ainda aumento da intenção de compra futura dos inadimplentes. 55%, por exemplo, planejam comprar uma televisão. Ainda segundo a pesquisa, 39% dos entrevistados têm certeza de que conseguirão pagar suas dívidas. As empresas responsáveis pelo levantamento concluíram que o estudo deixa claro que não é porque as pessoas estão inadimplentes que deixarão de consumir. Elas têm renda e necessidades de consumo, mas por alguma razão ficaram nessa situação. E o Desenrola coloca os brasileiros de volta ao universo do consumo, segundo o estudo. O dado mostra a importância que essas pessoas têm para a retomada do crescimento da economia, já que possuem um potencial gigantesco para fazer crescer o mercado consumidor. Mas o que será que os educadores financeiros pensam sobre isso? Eu conversei com um especialista que analisou o cenário. Acompanhe. Bom, se a gente olhar o cenário hoje no Brasil, o Desenrola Brasil veio, sem dúvida alguma, para fazer com que as pessoas saíssem da inadimplência e fossem para endividados alongados aí de pelo menos 5 anos. Isso resolve a causa do problema financeiro? Não, não resolve a causa do problema financeiro. Essas pessoas voltaram a ser adimplentes, entraram no mercado novamente como consumidoras que podem buscar o crédito e fizeram novas dívidas. Só tem um detalhe, essas prestações não cabem no orçamento financeiro dessas famílias. Então, o que vai ocorrer naturalmente e o impacto do aumento da inadimplência tem sim a ver com esta questão da possibilidade dessas pessoas voltarem a comprar novamente e, lógico, a consequência vão ficar novamente inadimplentes. Então, não resolvemos causa, que é levar a educação financeira para essas pessoas, e sim levar mais uma possibilidade de consumo que o mercado agradece. Só que as pessoas não podem sair comprando aquilo que não é tão necessário, como uma televisão, que é algo de entretenimento. Se fosse uma geladeira, até concordaria. Mas nós precisamos ter muita consciência, porque dinheiro não aceita desaforo, e temos um outro problema, a perda do poder aquisitivo dos brasileiros. Cada dia mais nós compramos menos com o mesmo dinheiro que comprávamos ontem. Então, nós temos um desafio pela frente, que é fazer com que nossas pessoas, as famílias, possam efetivamente comprar com consciência, sabedora que pode pagar essas prestações. Um jovem de Oklahoma, Estados Unidos, tem a tradição de arrecadar brinquedos para dar de presente de Natal para crianças carentes há pelo menos 7 anos. Durante todo esse tempo, ele já conseguiu juntar 54 mil. E este ano, ele continua com o propósito de fazer o Natal de muitas pessoas mais feliz. Red Marcon, que agora tem 18 anos, começou a ação de Natal quando tinha apenas 11. Na época, ele era um garoto tímido e cheio de vergonha. Mas ao saber que alguns de seus colegas e vizinhos não ganhariam brinquedos no Natal, porque as famílias não tinham condições de comprar, encontrou motivação para enfrentar a própria timidez e colocar um sorriso no rosto de cada um. Na época, Marcon foi falar com sua mãe para ver se seria possível fazer uma arrecadação e presentear os colegas. A mãe não pensou 2 vezes e apoiou o pedido do filho. Assim, eles postaram um vídeo no Facebook pedindo ajuda da comunidade para arrecadar presentes. Já no primeiro ano, a campanha foi um sucesso. Muitas pessoas saíram e compraram brinquedos novos para doar ou enviaram dinheiro para que Marcon comprasse. Muitos voluntários também se juntaram para ajudar o garoto a distribuir todos os presentes. E desde então, a ação virou tradição. Os próprios vizinhos do jovem fazem o que podem para ajudar, seja voluntariado ou doação. O projeto expandiu tanto que agora, além dos brinquedos, as crianças podem selecionar roupas para se proteger do frio. Isso porque em um dos anos ele percebeu que muitos chegavam no frio sem sapatos, meias e casacos. Tudo vem de doação ou é comprado com dinheiro enviado por pessoas e empresas. Marcon agora está na faculdade,
mas continua coordenando a campanha de brinquedos e faz questão de estar presente na distribuição dos presentes. Que esse espírito natalino se espalhe pelo mundo todo. O Jornal das 22 fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um ótimo fim de noite e te espero amanhã. Tchau.